Olá para você que está em casa descansando depois de uma virada de ano. Bem-vindo 2022, que este novo ano traga boas novas para todos nós. Quem não passou esta virada com a famosa cor branca, não é mesmo? Pois cá estou eu de branco, com positividade sempre por dias melhores, pois bem que merecemos, não é mesmo? Hoje é o dia da confraternização universal, é um feriado cívico, mas também é comemorado o Dia Mundial da Paz. Estamos no ar e claro que convido você para continuar conosco nesse primeiro Expresso União de 2022. Estamos no ar, muito obrigado pela sua companhia. Chegou o verão e com ele algumas localidades do Brasil, o período de chuvas. Depois das enchentes do sul da Bahia e das comunidades afetadas no norte de Minas Gerais, o noroeste fluminense do Rio de Janeiro também foi atingido por uma forte chuva. Muitas pessoas, infelizmente, perderam a vida, outras ficaram desalojadas e, infelizmente, esta virada de ano com muitas dificuldades. Desde o início dessa semana, a Arena Castelão, aqui em Fortaleza, virou ponto de arrecadação para as vítimas das fortes chuvas que aconteceram nos últimos dias na Bahia. Intitulado SOS Chuvas no Sul da Bahia, o local recebe doações de alimentos, água, roupas, cobertores e calçados. O ponto de arrecadação na Arena Castelão pode ser encontrado nas bilheterias 1 e 2, localizadas em frente à rotatória da Avenida Alberto Craveiro com a Avenida Deputado Paulino Rocha. As doações serão recebidas das 9 horas da manhã até as 17 horas da tarde, tá? E mudando de assunto, o Brasil atingiu 80% da população vacinada com as 2 doses, no mesmo instante em que o mundo registrou mais de 1 milhão de casos de Covid-19. Quem tem mais informações é Tiago Oliveira. A maior campanha de vacinação da história do Brasil continua alcançando marcos importantes com milhões de brasileiros protegidos contra a Covid-19. Na última terça-feira, o país alcançou a marca de 80% da população vacinável com as 2 doses de vacinas Covid-19. Já são mais de 143 milhões de brasileiros que já concluíram o ciclo vacinal. Ao todo, 177 milhões de brasileiros com mais de 12 anos podem se vacinar contra a Covid-19. Além do esquema primário de vacinação, 2 doses, o Ministério da Saúde ampliou a aplicação da dose de reforço para todos os brasileiros com mais de 18 anos. Essa nova etapa de imunização deve ser realizada 4 meses após a aplicação da 2ª dose. E continuando falando sobre vacinação, em Fortaleza, a dose de reforço de vacinas contra a Covid-19, exceto a Janssen, está disponível sem necessidade de agendamento para pessoas que receberam a 2ª aplicação há pelo menos 4 meses. A vacinação deste público ocorre somente num centro de evento das 9 horas da manhã até as 17 horas. Os dias de funcionamento são informados diariamente pela Secretaria Municipal da Saúde e, no entanto, devido ao recesso do final de ano, não haverá atendimento no centro de vacinação até o dia 2 de janeiro. Caso o residente de Fortaleza tenha chegado à data limite da D2 até o dia 2 de janeiro ou tenha perdido o agendamento anterior, deverá aguardar o retorno a partir do próximo dia 3, tá? Segunda-feira. O importante é não deixar de vacinar, tá bom? E continuando falando sobre saúde, em todo o Brasil, aumentou os casos de gripe causado pela influenza A. Neste momento, a população deve ficar atenta quanto aos sintomas. Nos últimos dias, os hospitais do Brasil estão sofrendo com a superlotação. O que vem deixando a população doente nesse momento é a variante da gripe. Nós estamos tendo um aumento de síndromes gripais e a que está prevalecendo nesse momento é a influenza A H3N2. Então é muito provável que essa pessoa esteja com influenza A, mas não é motivo para pânico. A gente tem que ter muita atenção em alguns casos, por exemplo, de pessoas que podem agravar, como as crianças, né? Então, as crianças elas são bem suscetíveis a ter essas síndromes gripais e elas podem complicar, né? Os idosos também, é importante ter muita atenção com os idosos, porque eles acabam tendo os sintomas e os sintomas não são muito claros,
né, e eles podem agravar também as gestantes. A secretária executiva de Vigilância e Regulação da SESA explica a diferença da Covid para a síndrome gripal. São sintomas muito semelhantes, mas que no caso da influenza A, esses sintomas são muito intensos nos 2 primeiros dias, isso que tem preocupado a população e tem levado as pessoas até as emergências, mas esses sintomas eles vão melhorando em torno de 7 a 8 dias, né, que pode ser uma febre, coriza, dor na garganta. No caso da Covid, esses sintomas eles são leves no começo, é possível ter febre ou não, e eles podem agravar no 5º dia em diante. A vacinação contra a influenza é super importante no combate da doença. No próximo ano nós vamos ter uma nova campanha, então é importante dizer que a vacina que a gente usou esse ano não será a mesma para o próximo ano, então vai ter uma nova campanha e que, claro, a gente precisa ter as coberturas aí acima de 90% dos grupos prioritários para ter uma maior proteção contra a disseminação da doença. O Dr. Pablo Eliac passa orientações à população de como evitar o contágio da síndrome gripal. As medidas de proteção são as mesmas que a gente já aprendeu durante a pandemia, que é o uso de máscara, distanciamento, né, maior que 2 metros ou 1 metro, né, e lavagem das mãos, com álcool em gel. As mesmas medidas que a gente já vem fazendo para o Covid também servem para essa cepa do H2N3. Segundo o levantamento, 5 estados do Brasil já registraram mortes através da variante da gripe H3N2. Os estados são Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul, totalizando 17 mortes. E para quem estava com problemas em emitir o passaporte da vacinação, documento exigido em alguns estabelecimentos, o Conect SUS retornou à emissão. O aplicativo Conect SUS voltou a emitir os certificados de vacinação contra a Covid-19 no último domingo. O certificado vem sendo cobrado em alguns estabelecimentos fechados, eventos e principalmente em viagens internacionais. Apesar de ter sido reestabelecido, o aplicativo apresentou alguns problemas com os dados. Registros de vacinação apresentavam duplicação e alguns usuários relataram que os registros de vacinas já tomadas não estavam disponíveis. O ataque hacker, que aconteceu no início do mês, tirou do ar diversos sistemas do Ministério da Saúde. O grupo chamado Lapsus reivindicou a autoria do ataque cibernético. E o Ministério da Saúde reajustou em 12,5% os valores para pagamentos de serviços de hemodiálise e 24,3% para diálise peritoneal pelo Sistema Único de Saúde. A portaria com esse objetivo foi assinada nesta semana em Brasília. Segundo a pasta, o impacto financeiro anual com os novos valores é de 401 milhões. A maior parte do valor, 369,9 milhões, é para hemodiálise e o restante, 31,1 milhões, para o diálise peritoneal. A estimativa é que 180 mil brasileiros estejam passando por alguma terapia renal substitutiva, ou seja, que há necessidade de suprir a função dos rins em pacientes que apresentam falência renal aguda ou crônica. E para você que não viajou e decidiu ficar na cidade, sabe o que abre e fecha neste sábado. Confira os horários de funcionamento e o modo de operação de alguns setores da economia de Fortaleza durante o feriado dia 1º de janeiro de 2022. De acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho, os supermercados de Fortaleza estarão fechados. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, não haverá funcionamento das agências bancárias. No entanto, mesmo com as agências fechadas para atendimento ao público, os canais digitais dos bancos como o Mobile, Internet Bank, caixas eletrônicos e telefone estarão disponíveis para atendimento. Os boletos com vencimento previsto para os dias que as agências estarão fechadas poderão ser pagos no primeiro dia útil após o feriado, sem acréscimo de juros ou multas. Os postos de gasolina terão funcionamento normal em todo o estado. Conforme o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis Minerais do Estado do Ceará, o Sindipostos, alguns abrem às 6 horas da manhã e fecham às 22 horas, mas outros postos, especialmente em autoestradas, funcionam 24 horas. No sábado, dia 1º de janeiro, feriado do Dia Internacional da Fraternidade Universal, não haverá funcionamento do transporte de Metrofor.
O mesmo ocorre para as linhas da região do Cariri e de Sobral. Também não estarão abertas as lojas do centro. Na maioria dos shoppings, as lojas e quiosques não abrirão e a praça de alimentação funcionará das 10 às 22 horas de forma facultativa. O cinema funcionará normalmente de acordo com os horários das sessões. Para atendimentos de urgência e emergência, Fortaleza contará com 12 unidades de pronto atendimento, os UPAs, sendo 6 delas administradas pelo município, funcionando 24 horas por dia. E para vacinação de rotina, o posto Messejana, situado na rua Coronel Guilherme Alencar, sem número, no bairro da Messejana, ficará aberto no dia 1º e dia 2 de janeiro para vacinação. E nesse momento, convido você a fazer parte do Expresso União através de nossos canais de interação. É muito simples e fácil. Pode ser tanto através do nosso número de WhatsApp, que é o 85981010984, ou o nosso e-mail, jornalismo@redeunião.com.br. Através desses canais, você pode mandar a sua sugestão de pauta, denúncia, elogio, enfim, toda contribuição será muito bem-vinda. E antes de ir para o nosso intervalo, vamos ver como está a movimentação nas ruas de Fortaleza? Vamos ver o trânsito tranquilo próximo ao Castelão. Muitas pessoas viajaram e o trânsito está mais calmo. Então, bom para quem gosta de dirigir, aí o trânsito bem livre, né? E vamos para o nosso intervalo. Não sai daí que ainda tem muita informação para você no próximo bloco. Estamos de volta e vamos falar agora sobre segurança pública. A perícia forense do estado do Ceará retornou à coleta de DNA dos internos do sistema prisional condenados por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, crime contra a vida, crime contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra o vulnerável. O trabalho consiste na captação do material genético dos internos e inserção do DNA deles no Banco de Perfis Genéticos Nacional, que é compartilhado por todos os estados da Federação e Distrito Federal. Desde o início das coletas, em 2014, foram captados 3.000 perfis genéticos de presos condenados. Além do DNA, a PEFOSSE também realiza a coleta das impressões digitais e o registro fotográfico dos internos. A PEFOSSE mantém o Ceará na 10ª colocação, com 4.131 perfis genéticos cadastrados. E agora vamos falar sobre o direito do consumidor, o que muda nas regras de cancelamento de voos a partir desse sábado. Os cancelamentos de voos por parte das companhias aéreas até o dia 31 de dezembro de 2021 poderia gerar um reembolso com prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado, com valores corrigidos monetariamente sem incidência de multa contratual, ou ainda um crédito de substituição ao reembolso dos valores pagos. A reacomodação em outro voo deve ser oferecida, ainda sempre que possível, de forma gratuita, na mesma companhia ou em outra empresa. Caso o consumidor tenha desistido do voo até o dia 31 de dezembro de 2021, poderia optar por receber o reembolso dos valores pagos no prazo de 12 meses, ou poderia optar por receber o crédito no valor da passagem aérea para a utilização dele ou por terceiro, no prazo de 18 meses, sem incidência de multa. Mas a partir deste sábado, 1º de janeiro de 2022, se nenhuma lei for sancionada, as companhias aéreas passam a ter apenas 7 dias para reembolsar passageiros em casos de voos cancelados, incluindo o valor da passagem e os valores pagos a título de tarifas aeroportuárias, sem incidência de multa. O crédito continua valendo em substituição ao reembolso dos valores pagos, caso seja de interesse do consumidor. A reacomodação também continua sendo o dever da companhia aérea, sempre que possível. Caso o consumidor desista da viagem, ele poderá receber o reembolso dos valores pagos num prazo de 7 dias. A companhia aérea poderá cobrar uma multa diferença tarifária, desde que a informação seja disponibilizada no ato da compra. E neste ano haverá o reajuste do salário mínimo e, de acordo com os dados, é o maior reajuste desde 2016.
Mas, segundo especialistas, o valor ainda é abaixo do poder de compra ideal dos brasileiros. O governo federal já está trabalhando nos acertos quanto ao reajuste do salário mínimo para o ano de 2022. O Congresso Nacional aprovou na semana passada o novo valor do piso nacional de R$ 1.210. O reajuste anual do salário mínimo até 2019 era calculado tomando como base diversas variáveis, dentre elas o crescimento do Produto Interno Bruto, que é o PIB, e a inflação acumulada naquele mesmo ano por meio do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O novo salário mínimo de 2022 conta com o maior reajuste desde 2016, quando o piso nacional naquele período sofreu uma alta de 11,6%. Confira os reajustes do salário. Em 2016, de 880, 11,6%. 2017, R$ 937, de 6,48%. 2018, de R$ 954, 1,8%. 2019, R$ 998, 4,6%. 2020, R$ 1.045, de 4,7%. 2021, de 1.100, 5,2%. 2022, 1.210, 10%. É importante destacar que a alta do salário mínimo para o ano que vem não significa um aumento real na renda dos brasileiros, mas um reajuste à frente da inflação, que também sofreu alta de 10%. Ou seja, a correção do piso nacional é apenas para que os brasileiros não percam o poder de compra. Infelizmente, no último ano, a elevação de diversos preços na economia arrastaram o poder de compra das famílias brasileiras para baixo. Produtos como, por exemplo, gás de cozinha, água encanada, energia elétrica, combustíveis e até mesmo a cesta básica tiveram um aumento considerável. Segundo a população, esse reajuste não é suficiente para suprir a necessidade básica de uma família. Assim, coisas bem básicas, na verdade, porque não tá dando para comprar muita coisa, tá tudo muito caro. Hoje em dia tá muito difícil a situação. Acho que 1.210 ainda é muito pouco. Que só dá para sobreviver mesmo com esse dinheiro. Porque as coisas tudo aumentaram por causa da pandemia. E aí acho que deveria ser maior o salário. O custo de vida está muito caro, aluguéis está muito caro, né? E você vai com R$ 1.200 para o mercantil, você traz na mão as compras. O IBGE divulgou os dados de desemprego para o trimestre móvel terminado em outubro do ano passado. De acordo com os dados, houve queda no índice quando comparado com os 3 meses anteriores. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostrou que o desemprego no Brasil atingiu 12,1% no trimestre móvel de agosto a outubro de 2021, o que representa queda de 1,6 ponto percentual na comparação com o trimestre de maio a julho de 2021, quando ficou em 13,7%. A população desocupada chegou a 12,9 milhões de pessoas, uma redução de 10,4% ou menos de 1,5 milhão, se comparado ao trimestre encerrado em julho, quando eram 14,4 milhões de pessoas. De acordo com a pesquisa, a população ocupada atingiu 94 milhões de pessoas, com crescimento de 3,6% ou 3,3 milhões de pessoas ante o trimestre anterior e avançou 10,2% ou 8,7 milhões de pessoas. De acordo com o IBGE, o aumento na ocupação teve influência no número de empregados com carteira de trabalho no setor privado, que alcançou 33,9 milhões, um avanço de 4,1% se comparado ao trimestre anterior. O contingente de trabalhadores por conta própria subiu 2,6%, somando 25,6 milhões de pessoas. Conforme a pesquisa, são 638 mil pessoas a mais nesta categoria. A maior parte desse aumento também veio do trabalho informal. Foram contratadas 308 mil pessoas sem carteira de trabalho assinada.
A PNAD contínua é o principal instrumento para monitoramento da força de trabalho no país. Segundo o IBGE, a amostra da pesquisa por trimestre no Brasil é realizada em 211 mil domicílios com cerca de 2 mil entrevistadores em 26 estados e Distrito Federal, integrados à rede de coleta de mais de 500 agências do órgão. E de acordo com um estudo britânico, o PIB do Brasil seguirá em 11º. E a volta ao top 10 ficará somente para a próxima década. Especialistas analisam o cenário econômico brasileiro. Veja na matéria. De acordo com o relatório do Centro de Pesquisa para Economia e Negócios, o Brasil ocupa a 11ª maior economia do mundo em 2022. O Brasil já figurou entre as 7 maiores economias mundiais. A consultoria estima ainda que o país só deve voltar ao grupo das 10 maiores economias na próxima década. Infelizmente, essa queda já era esperada. Quando o país deixa de dar prioridade, quando seus governantes deixam de priorizar reformas que são importantes para melhorar o desenvolvimento, para melhorar o crescimento econômico do nosso país. Segundo o economista Vanderberg Almeida, o cenário econômico do país deve melhorar. Mas, para isso, é necessário aprovar algumas reformas. Precisamos realmente sair daquele discurso e colocar em prática as reformas que são importantes. Reforma administrativa, reforma tributária, para poder mexer um pouco com a economia, para poder movimentar. Para a cientista política Carla Micheli, a posição do Brasil no levantamento está associada ao cenário político que o Brasil vive. Alguns pronunciamentos do Poder Executivo que interferem também nesse ambiente econômico, porque geram também uma instabilidade política muito grande. Então, tudo isso faz com que o investidor ele se sinta desestimulado e muitas vezes até ameaçado. Para Carla Micheli, políticas públicas são necessárias para controlar a inflação e fazer o Brasil crescer novamente. Nós temos que considerar que nós vivemos uma situação no Brasil que ainda é de muita precariedade nas relações de trabalho, que ainda é de uma elevada parte da força de trabalho que está vivendo uma situação de desalento, ou seja, que nem procura mais emprego, porque até para procurar emprego é necessário ter algum custo. Então, são pessoas que estão vivendo uma situação de vulnerabilidade muito grande e as políticas públicas, portanto, que são determinadas pela Constituição da República, elas precisam alcançar esses indivíduos porque eles precisam daquilo que é o básico, não é para garantir a dignidade, é para garantir a sobrevivência. E agora vamos ver um panorama geral de quem vai receber o novo auxílio, que começou a ser distribuído nesta semana. Após sanção do presidente Jair Bolsonaro, o Auxílio Gás começa a ser pago nesta segunda-feira. De acordo com o Ministério da Cidadania, 108,3 mil famílias integrantes do programa Auxílio Brasil e que moram em algum dos 100 municípios em estado de calamidade da Bahia e Minas Gerais serão beneficiadas. O valor a ser pago é de R$ 52. As famílias contempladas receberão informativo pelos aplicativos do Auxílio Brasil e do Caixa Tem. A quantia será depositada na conta do programa social. A pasta informou ainda que as outras famílias contempladas pelo benefício receberão o valor retroativamente a partir de 18 de janeiro, seguindo o calendário regular de pagamentos do Auxílio Brasil. O Auxílio Gás será concedido a cada 2 meses e corresponde a uma parcela de no mínimo 50% da média do preço nacional de referência do botijão de 13 quilos do gás de cozinha. Serão beneficiadas famílias inscritas no Cadastro Único para programas sociais do governo federal, com renda familiar mensal per capita menor ou igual ao meio salário mínimo, ou que morem na mesma casa de beneficiário do benefício de prestação continuada. O auxílio será concedido preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência. A preferência de pagamento será para a mulher responsável pela família. O auxílio do programa Gás dos Brasileiros deve ser concedido a cada bimestre.
Mês das férias, todo cuidado é necessário para os afogamentos, que ocorrem tanto em praias como rios, lagoas, piscinas. O salva-vidas é o profissional essencial para evitar esse tipo de ocorrência. De acordo com o relatório realizado pela Academia Americana de Pediatra, o afogamento é uma das principais causas de morte por lesões não intencionais em crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. Nesse período de férias, o Corpo de Bombeiros tem intensificado as operações. Nesse período de férias e autoestação, nós temos um acréscimo populacional muito grande nas praias. A partir daí, o Corpo de Bombeiros faz uma readequação no seu efetivo, tanto em número de militares presentes na parte de prevenção, que é o salvamento aquático, como também o número de postos de serviços ativos nas orlas marítimas aqui da Praia do Futuro, principalmente. O capitão Rodrigo Carneiro orienta como proceder em caso de algum afogamento. O procedimento mais correto é ligar 193, passar as informações corretas, ficar visualizando a vítima e esperar a equipe do Corpo de Bombeiros que ela chegar para fazer o salvamento. Caso, se possível, com responsabilidade e segurança, jogar algum meio flutuante. Os pais que pretendem frequentar praias, piscinas, parques aquáticos, lagoas e rios devem seguir orientações do Corpo de Bombeiros para evitar acidentes nesse momento de férias. A orientação mais importante é que a população procure se divertir próximo a um posto de guarda-vidas. Converse com o guarda-vidas e pergunte a ele qual é a área mais segura para o banho e diversão dela em meio aquático. Respeite sempre a sinalização e nunca misture bebida alcoólica com diversão na água. A população redobra a fiscalização nesse momento de férias com as crianças. Então, sempre a gente, quando ela vai, a gente vai, ou eu ou minha esposa vai junto com ela, para estar de olho, nunca ficar de costas, sempre estar próximo mesmo dela. Ficar de olho na criança, se possível, ficar tomando banho com ela, porque essa praia em si já é muito perigosa. Pronto, a gente costuma sempre ficar com ele, né, para não acontecer caso dele se perder e muito menos se afogar. Então a gente está sempre com ele, acompanhando aqui, perto da areia ou na água mesmo. E para quem ainda pensa em aproveitar o restinho do fim de semana para viajar, a Polícia Rodoviária Federal continua atuando nas estradas para proporcionar segurança aos condutores. O foco dessa operação é a promoção da segurança viária nas rodovias federais. Nós sabemos que essas festas de fim de ano sempre há um aumento no fluxo de veículos. Por isso, nós estamos reforçando pontos principais, pontos de maior índice de criminalidade, de acidentalidade, para levar maior segurança para o público que vai fazer uso nas rodovias federais durante esse período. Vale salientar que nós estaremos reforçando, principalmente nas nossas operações, fiscalização, educação para o trânsito e combate à criminalidade. Nesses temas, nós vamos fiscalizar principalmente excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, o não uso do cinto de segurança, o não uso do capacete para motociclistas e também o uso de celular ao volante. Haverá restrição de trânsito também para os veículos longos, veículos que excedem as seguintes dimensões: largura 2,60 m, altura 4,40 m, comprimento 19,80 m e um peso bruto total combinado de 57 toneladas. Os veículos que excedem essas dimensões, eles estão proibidos de trafegar nas rodovias federais de pista simples no dia 31, das 14 às 22 horas, no dia 1º, das 6 da manhã ao meio-dia e também no dia 2, das 16 horas às 22. E o primeiro Expresso União deste ano fica por aqui. Muito obrigado por estar junto com toda a nossa equipe. Desejo a você e a sua família prosperidade, saúde, paz, resiliência, muita luz. Que neste ano seja repleto de coisas boas, aprendizado principalmente. Continue se cuidando com os mesmos protocolos de saúde para que logo, logo essa pandemia passe e nossa vida volte ao novo normal. Já sabe, né? Próximo sábado temos um encontro marcado às 11h50 aqui na TV União. Até lá!